Olá, continuamos com o módulo 5 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos continuar falando sobre a API Google Maps. Especificamente falando, nesse caso, sobre como calcular a distância, né, e tempo entre rotas. Tá? Então, no vídeo anterior, né, na aula anterior, nós montamos a estrutura para desenhar uma rota no mapa. Né? Então, fizemos um exemplo partindo do farol da Barra até a matriz da Software Solutions no Parque Tecnológico. E agora queremos saber, além, né, de desenhar aqui a rota no mapa, eu quero saber qual que é a distância entre esses dois pontos e qual que é o tempo, né, para se locomover do ponto de origem até o ponto de destino. Então, aqui no formulário, vamos criar dois novos componentes. Vamos colocar aqui mais ou menos na mesma estrutura dos outros acima, tá? Eu vou chamar esse primeiro aqui de distância. Distância. E o segundo eu vou chamar de tempo. Tá? Esses componentes vão ser apenas leitura, só para exibir valores aqui. O usuário final ele não vai poder editar o conteúdo aqui dentro. Bom, então vamos lá. Aqui no fluxo do traçar rota, nós vamos fazer alguns ajustes aqui no fluxo. Tá? Primeira coisa é o seguinte, nós vamos utilizar aqui, vamos criar um novo objeto para calcular a distância. Então, calcular distância entre pontos. Então, esse é o objetivo dessa aula aqui, tá? Então, eu vou dar duplo clique aqui, vou usar a função também da API da categoria mapa, né, que é a função calcular distância entre dois pontos, que espera 5 parâmetros, tá? E quais são esses parâmetros? O primeiro é a referência do mapa, né, que nós já temos nesse fluxo, que é a própria variável mapa. O segundo e terceiro parâmetro são origem e destino, né, do ponto inicial ao ponto final, e aí a rota, né, que ele vai calcular essa distância entre os pontos. O quarto parâmetro é o modo de viagem. Né? Isso vai determinar, por exemplo, né, por onde você vai seguir, quais seriam as rodovias mais indicadas, né, e também o tempo, né, de duração dessa rota. Então você pode escolher driving, walking ou cycling, que seria utilizando bicicleta. Tá? Depois o quinto parâmetro, que é o nome do fluxo. Por quê? A chamada para esse tipo de operação ela é assíncrona, ou seja, você chama o fluxo e aí quando vier a resposta ele vai chamar um outro fluxograma, passando para esse fluxograma dois parâmetros. Tá? Então a própria função fala aqui, ó. O primeiro parâmetro informa a distância, né, já colocando em quilômetros, já é um texto lá, por exemplo, 26 quilômetros, 27 quilômetros. E o segundo é o tempo entre os dois pontos, tá? 15, 20 minutos. Tá? Então ele já indica dois parâmetros, que é a distância e o tempo. Bom, então eu vou aplicar essa função aqui. O primeiro parâmetro é a nossa variável mapa. O segundo parâmetro é a origem. E o terceiro parâmetro é o destino. Tá? O quarto parâmetro é o modo de viagem aqui. Eu vou escolher o driving. E o quinto parâmetro é o nome de uma regra, né, de um fluxograma, que vai ser executado quando ocorrer essa resposta do cálculo, e aí esse fluxo vai ser responsável por exibir esse resultado lá nos componentes, né, distância e tempo que eu coloquei na tela. Tá? Eu vou dar um OK aqui. Tem uma observação bem interessante para essa função, ó, que ao informar o mapa, né, no primeiro parâmetro, a rota será traçada automaticamente, ou seja, essa função, além de calcular, ela já traça a rota. Isso significa dizer o seguinte, que eu não preciso desse objeto aqui. Tá? Basta eu mandar calcular a rota, que ele já vai desenhar, já vai colorir, né, a rota no mapa. Tá? Eu só preciso agora do fluxo a ser executado depois que a rota for calculada. Né? Então eu vou criar um outro fluxograma. Esse fluxo vai receber dois parâmetros, como eu indiquei. Né? O primeiro parâmetro é a distância. Tá? E o terceiro parâmetro é o tempo. Bom, e aí, com esse resultado, eu vou simplesmente exibir lá nos componentes na tela. Tá? Então, aqui eu vou exibir a distância. E depois eu vou exibir o tempo. Tá? Essa é a única função desse fluxo aqui, exibir o resultado lá na tela. Ok? Bom, exibir a distância é o seguinte. Eu vou usar a função alterar valor do componente.
indicando para a função em qual formulário está esse componente, é o nosso formulário maps. Qual componente eu vou editar é o componente distância. E qual vai ser o conteúdo? O parâmetro distância, certo? O outro é a mesma coisa, mudando só o componente e o conteúdo, né? Então aqui eu vou colar aquela função. Então eu mudo o componente, agora é o componente tempo, e o conteúdo é o parâmetro tempo. Ok. Agora um Ctrl S para salvar esse fluxo, eu vou chamar isso aqui de mapa, receber, não sei, calcular, opa, receber resultado da rota. Pronto. Esse é o nome do fluxo, tá? E aqui então no fluxo principal, já posso tirar isso daqui. No fluxo principal eu vou indicar aquele fluxo aqui nesse quinto parâmetro, tá? Só que perceba que por enquanto ó, é o mapa receber retorno, a gente colocou nele. Esse fluxo não existe aqui ainda, tá? Para que ele apareça, precisa atualizar a lista de funções e fluxos criados no meu projeto aqui. Atualizei a lista e agora sim, ó, se a gente buscar por mapa, tem um fluxo aqui, mapa receber resultado da rota. Ok? Agora vamos salvar o fluxo. Aqui no browser basta um Ctrl R, já vai aparecer aqui os objetos distância e tempo. E agora vamos traçar a rota. Vamos lá, vamos fazer a mesma rota que a gente fez agora há pouco. Então, o parque tecnológico é o destino, né? E o meu ponto de origem é o farol da Barra. Ok, deixa eu copiar isso aqui. Colar aqui como ponto de origem. Agora vamos lá, traçar a rota. Ele desenha a rota, como a gente já viu funcionando, e aí ele calcula a distância. A distância entre esses dois pontos, e seguindo essa rota aqui, é uma distância de 23,8 km, certo? E o tempo estimado aqui de 35 minutos para dirigindo, né, sair do farol da Barra e chegar aqui no Parque Tecnológico da Bahia, onde está a sede da Software Solutions. Ok? Até então, a próxima aula.